Tempo especial hoje e eu creio que Deus tem uma instrução, uma palavra que vai te abençoar muito nos dias de hoje, que vai acrescentar algo de Deus para a sua vida. Escute bem, para mim estava vindo uma palavra sobre o poder da misericórdia, o poder da misericórdia, sabe? Dê atenção para essa palavra aqui. Por quê? Porque às vezes tem palavras que nós precisamos dela. Mais do que receber a palavra que a gente quer, nós precisamos da palavra que a gente precisa. Não é verdade? E Deus sempre sabe a palavra que a gente precisa, o entendimento que a gente precisa. Então, quero falar um pouco com você do poder das misericórdias. Seja bem-vindo você que está chegando aqui. Olha aí, Leonilda, que especial, Denise. Boa madrugada, glória a Deus. Até que você que vai pegar gravado aí, Deus vai te pegar de surpresa, em nome de Jesus. Sabe, muitas vezes nós somos rápidos em julgar, não é verdade? Nós julgamos uma outra pessoa, nós julgamos uma situação, sabe? E Deus não tem feito isso com a gente, sabe? A gente rapidamente julga outras pessoas, né? Quantas vezes, sem pensar muito, né? Mas Deus não quer que nós sejamos assim. Deus quer que nós sejamos misericordiosos. E o que é misericórdia? O que é misericórdia? A palavra misericórdia, ela quer dizer poder de Deus para perdoar pecado. Eu gosto de dizer assim, poder de Deus para perdoar pecados. E às vezes alguém até errou contra você, mas alguém errou contra você, mas todos nós erramos contra Deus, sabe? E a Bíblia fala que, assim como Jesus nos perdoou, nós também devemos perdoar as pessoas. Não necessariamente você vai andar junto com aquela pessoa, às vezes não é propósito de Deus, ou pode ser que você vai andar sim com aquela pessoa, né? A questão não é se vai andar ou não, a questão é um passo antes é a misericórdia, é a misericórdia. E aqui em Salmo 103, versículo 3, a Bíblia diz, é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Escute bem, todos nós queremos receber uma misericórdia de Deus. Todos nós queremos receber uma graça de Deus, quer dizer, uma dádiva, uma bênção. Seja uma bênção em qualquer área da sua vida, uma bênção espiritual. Todos nós queremos receber, não é verdade? Mas, às vezes nós estamos precisando vigiar, sabe? Nós estamos precisando vigiar. Porque às vezes nós somos rápidos demais em julgar alguém. Sendo que nós não somos chamados para sermos juízes, não. Deus é o nosso juiz e Deus que julga todas as coisas. Nós somos chamados para exercer misericórdia em muitas situações, não é verdade? Não estou falando de compactuar com coisa errada ou de pessoas também passarem os seus limites, não. Eu falei com vocês aqui mais cedo sobre como Jesus ele colocava limites. Por exemplo, quando Pedro fala com Jesus, Jesus, o Senhor não precisa sofrer, o Senhor não precisa se entregar e morrer, não. Jesus, o Senhor não precisa sofrer. Sabe que Jesus responde para ele? Afasta-te de mim, Satanás, porque você não compreende as coisas que são de Deus, mas só compreendes as coisas que são dos homens. Então, nós precisamos pôr limites. De repente, Deus te deu uma palavra. Eu vou colocar aqui essa oração que eu falei sobre isso no primeiro comentário fixado. O poder de pôr limites, né? Então, de repente, Deus te falou algo e alguém quer te dar ali uma palavra contrária àquilo que Deus já te disse. Ou, de repente, Deus já te falou algo e alguém está sendo ali falando assim, não é bem assim, está querendo te desencorajar. Então, nesses casos, você tem que pôr limite. Você deve falar assim, nesse assunto aí, eu já tenho uma palavra. Nesse assunto aí não toca, não. Às vezes, na verdade, não precisa nem explicar muito, né? Você fala, nesse assunto aí não. Por exemplo, tem pessoas que oram, muitas vezes eu recebo alguns pedidos de oração, que a Bíblia já diz sobre aquilo, né? Mas também nós devemos saber qual é a vontade específica de Deus. Por exemplo,
Se alguém está com dificuldade no casamento, você já sabe que é a vontade de Deus restaurar. Mesmo assim, né? Tem casos, porém, tem casos que realmente ali a situação está muito complicada, né? E não vai ter mais talvez uma restauração. Mas a primeira resposta de Deus para um casamento é restaurar. Aí você recebe uma palavra, sabe? Deus começa a confirmar para você que vai restaurar, por exemplo, o seu casamento, né? Aí vem outra pessoa e fala assim para você, deixa isso para lá, sendo que Deus já te deu uma palavra. De repente Deus te deu uma orientação de você trabalhar com alguma coisa. De repente Deus te deu uma orientação de um negócio, ou de algo, ou de um dom espiritual, sabe? Aí vem alguém e fala assim, deixa isso para lá, isso aí não é para você não. Só que você já tem uma palavra. Então quer dizer, quando Deus te fala algo, Ele sempre fala com um propósito. Você está ouvindo isso? E nessas situações, Deus nos dá a oportunidade de sermos misericordiosos. Você está ouvindo? Você está ouvindo isso? Então, escuta bem. Quantas vezes a gente já julga rapidamente, falando assim, aquela pessoa ali, está uma oposição contra mim. Aquela pessoa ali está falando negativo contra a minha vida. Não é verdade? Essa pessoa aí está querendo, sabe? Né? Ser uma opressão, um tropeço aí na minha vida. Só que, na verdade, sabe, nós precisamos entender sobre a misericórdia. Ser misericordioso, nós vamos orar. Ser misericordioso não significa que você vai deixar as pessoas entrarem no seu limite, entrarem ali para influenciar numa palavra que Deus te deu. Não. Mas você é misericordioso, mas você fala, nesse assunto aí, eu já tenho orado por isso e Deus já tem falado comigo, né? Agora, é importante também receber bons conselhos, né? Então não confunda o que eu estou falando. O que eu estou falando é sobre ser misericordioso com pessoas que às vezes erraram contra você e ao mesmo tempo ter limites. Tem assuntos que Deus já te falou sobre eles e ninguém pode ficar dando opinião. Você está ouvindo? Essa é a voz da opinião e nós devemos ouvir o que Deus está falando. Você está ouvindo? Eu creio que alguém, olha lá, eu estou entendendo, né? Agora escuta bem. É importante receber também conselhos, né? Receber revelações de Deus. Quantas vezes Deus usa as pessoas? Nós estamos chegando do culto agora há pouco. Chegamos do culto, depois fomos jantar, mas eu falei, vou estar firme ali com eles, né? Estamos num propósito aqui, nós vamos orar. Quantas vezes uma pessoa me contou um sonho aqui, a outra deu uma palavra aqui, e Deus já tinha falado comigo algo. E juntando tudo ali, eu comecei a discernir a vontade de Deus em alguma situação. Então, bons conselhos também são sempre bem-vindos, né? Então, não confunda o que eu estou falando aqui com você. Bons conselhos são sempre bem-vindos. Agora, se alguém às vezes errou com você, ou se você está julgando uma pessoa assim rapidamente, Deus também não quer isso de mim nem de você. Você está ouvindo isso? Se alguém aqui tem problema em ficar julgando os outros, ou ficar, sabe, acusando ali, sabe, eu creio que Deus está falando com você. Deus está querendo um ajuste. Deus não quer que você haja mais assim. Você está ouvindo isso? Por quê? Porque muitas vezes o problema, Deus não tem dificuldade em nos abençoar ou de cumprir uma promessa. Mas mais importante do que receber a promessa é estarmos preparados, é estarmos amadurecidos para receber a promessa. Sabe, eu ouvi uma palavra uma vez, nunca mais esqueci. O pregador falava assim, Deus te ama demais. E Ele não vai te dar, né, eu vou falar aqui do jeito que eu lembro, Ele não vai te dar, Deus te ama demais e Ele não vai te dar uma bênção que você não está preparado para receber. Ele não vai te dar um dom espiritual que você não está preparado para receber. Eu creio nisso, sabe? Eu creio nisso. Mas o dom é dado sem arrependimento. Ok, aí é outra história. É diferente quem flui no dom e quem flui no dom através da unção, né? Agora, o que eu creio que Deus está falando conosco aqui? Às vezes nós julgamos rápido demais. E às vezes nós não somos misericordiosos em algumas situações. Não é verdade? Você vai ver que os profetas da Bíblia, eles sempre se colocavam junto com o povo, né? Você está ouvindo isso? Então, olha lá. Às vezes, olha aqui, ó. Tem uma outra situação. Tem alguém aqui, mudou o disco agora, escuta o que eu vou falar. Tem uma outra situação. Sabe que Deus está me dando aqui agora? Eu creio que é Deus que está falando com alguém que está aqui.
escuta bem. Talvez você está passando muitos tempos difíceis na sua vida. Você está passando luta atrás de luta, prova atrás de prova, né? Deus tem um propósito nisso. Mas aí tem pessoas que falam assim, olha lá, se Deus fosse mesmo na vida dele, se Deus fosse mesmo na vida dela, ele não ia estar passando esse problema aí. Ela não ia estar passando essa dificuldade aí, sabe? E foi exatamente isso que eu falei mais cedo. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. A hora que acabar essa oração, você vai aqui no primeiro comentário e pega essa oração. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus e com Pedro. Você está ouvindo isso? Olha lá, eu estou entendendo o que Deus está querendo falar aqui. Seja misericordioso com pessoas que erraram com você, porque todos nós também já erramos com Deus. Não é verdade? E todos nós também já erramos com outras pessoas. Nós já erramos com outras pessoas também. Então a gente não pode esquecer disso, né? Agora, escuta bem. Lá em Mateus 16, e nós vamos orar. Quando Jesus começa a anunciar para os discípulos que ele deveria ir para Jerusalém e sofrer na mão dos anciãos, né? Jesus começa a anunciar que ele deveria ir para Jerusalém e sofrer na mão dos anciãos. Pedro se levanta e fala, chama Jesus em particular e fala assim, Jesus, tem compaixão de ti, de modo nenhum acontecerá isso. Eu gosto de dizer assim, Jesus, Pedro, como se Pedro falasse assim para Jesus, parafraseando, Jesus, o Senhor é tão poderoso, o Senhor não precisa sofrer, sabe? E tem gente aqui assim, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, se tem um dom na sua vida, pode prestar atenção que desde o começo da oração é nesse sentido que Deus está falando. Se você é um servo de Deus, se você é uma serva de Deus, se você é tão poderoso, se tem esse dom tão poderoso na sua vida, se Deus fala com você, né? Por que você sofre tanto? Por que você sai de uma prova e já está agendado com outra para começar na outra prova de novo? Não é verdade? Tem gente que sabe que é assim. Por quê? Porque é uma fase. Você está ouvindo? Por que que eu entro numa prova e daqui a pouco já estou dentro de outra prova de novo? Porque é uma fase de preparação. Essa fase vai passar. Você está ouvindo? Os desafios não vão terminar. A Bíblia diz que aqueles que deixarem a Jesus, né? Aqueles que deixarem Jesus, não. Aqueles que deixarem casas, mães, propriedades, família, por amor a Jesus e ao Evangelho, vão receber 100 vezes tanto nessa terra e na era futura, a vida eterna e com perseguição. Então, quer dizer, nós vamos ter o suprimento, nós vamos ter a bênção de Deus, mas não tem como viver sem perseguição. Então tem gente também que está vivendo dentro do propósito, e o sofrimento é por causa da perseguição. Às vezes é uma perseguição diretamente espiritual, que você vai precisar estudar ali sobre batalha na mente, vai precisar, sabe, estar em oração, vai precisar buscar sobre isso. Mas o que muitas vezes machuca o coração de uma pessoa, sabe o que machuca o coração de um crente? Sabe o que machuca o coração de uma pessoa? É quando você está naquela prova, sabe? Você estava numa prova, daqui a pouco saiu daquela, sabe? Já arrumaram outra situação contra você. Aí depois você está em uma prova, está em outra. Aí o que acontece? Vem gente falando assim, eu não acredito que ela está orando não. Não acredito que ele está orando não. Eu não acredito não. Por quê? É tanto sofrimento, sabe? Talvez Deus queira que você descubra quem você é. Você é maior do que essa prova. Jesus falou assim, o que é melhor? Você é mais importante do que uma roupa. Você é mais importante do que um alimento. Você está ouvindo isso? Então escuta bem, em momentos de prova, Deus está querendo revelar a sua identidade. Você é um filho de Deus, mesmo estando nesse sofrimento. Agora, não fica julgando os outros. Não fica aí deixando uma raiz de amargura entrar no seu coração. Você está ouvindo isso? Quando Jesus fala com Pedro, quando Jesus fala com os discípulos, eu vou ter que ir para Jerusalém, né, e sofrer e morrer, e ao terceiro dia ressuscitar, aqui em Mateus capítulo 16, né, quando Jesus começa a mostrar que ele tinha que sofrer e padecer na mão dos anciãos, né, sabe o que aconteceu? Pedro se levanta e fala, Jesus, o senhor não precisa sofrer.
Jesus, o Senhor é tão poderoso. O Senhor não precisa passar por isso. O Senhor não precisa passar por esse sofrimento. E eu gosto muito dessa resposta de Jesus. Jesus fala: para trás de mim, Satanás, porque me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Sabe? Você ser um servo, uma serva de Deus, não te isenta de alguma provação. Até porque na provação, Deus está nos amadurecendo. Até porque na provação, nós estamos aprendendo a confiar em Deus. Nas provações, Deus também vem com os maiores milagres, com as maiores experiências das nossas vidas também. Sabe? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Esse tempo de pressão vai passar. Você não vai continuar nesse tempo de pressão. Você não vai continuar nessa situação. Deus vai trazer um refrigério para você. Agora, o que nós precisamos fazer? Ouvir e obedecer ao que Deus fala. Por quê? Deus vai dar direção para pessoas aqui. Deus vai agir em favor de pessoas aqui. E Deus está falando com você. O tempo do sofrimento é necessário. As pressões são necessárias. Mas Deus está dizendo para alguém: haverá um refrigério sobre a tua vida. Haverá um refrigério sobre a tua casa. Haverá um refrigério sobre a sua família. Contudo, não perca a misericórdia. Não se esqueça da misericórdia de Deus que te alcançou e que também através de você deve ser estendida para os outros. Você está ouvindo isso? Você pode dizer glória a Deus? Sabe, a gente passa tempos de sofrimento, de pressão, é verdade, mas sempre tem um momento de refrigério. E depois do refrigério, normalmente Deus prepara para outro desafio, outra pressão, né? Porque a nossa vida, a gente não vai estar isento de passar algumas coisas. Você está ouvindo isso? Sabe? Em cada fase da nossa vida nós temos um desafio. Eu estava vendo hoje mesmo uma mulher hoje, né? Ontem, ela partiu, está com o Senhor agora. Ela foi promovida, a missão dela chegou na terra. Essa moça que ela foi para o Senhor hoje. Eu lembro quando a gente era criança, e a gente estava ali no dia a dia da igreja. A igreja na época tinha como correr em volta, então às vezes terminava o culto, a gente corria em volta da igreja. E ontem foi o último dia dela na terra. Quer dizer, agora ela entrou no lugar de um pleno descanso. E agora a Bíblia diz que aqueles que morreram vão ressuscitar primeiro. Então ela já venceu, né? Tem vencido a morte e vai receber o corpo glorificado. Então, quer dizer, ontem foi o último dia dela na terra. Mas nós estamos vivos. E se você está vivo é porque Deus tem um propósito com você. E Deus sabe até onde você pode suportar essa pressão. Você está ouvindo isso? Deus sabe que se você está vivo, Deus tem um propósito para você. Você não está vivo por um acaso. Você não está viva por um acaso. Agora, não deixe o inimigo lançar aí uma coisa errada na sua vida, de você não agir com misericórdia com os outros. Você está ouvindo isso? Nessa oração, Deus está enfatizando isso muito para mim. Às vezes nós somos rápidos demais em julgar. Sabe? Mas se você é sensível ao Espírito Santo, sabe o que acontece muito comigo? Eu vou falar. Muitas vezes vem assim um pensamento para mim, que é como se fosse um pensamento de julgamento. Eu falo, nossa, essa pessoa fez isso. Meu Deus, né? E aí, por isso que é importante a gente ter esse relacionamento com Deus, né? Aí, de repente, o Espírito Santo vem, né? E começa a operar a misericórdia dele na minha vida, sabe? Ele começa a dar uma nova forma de olhar aquela pessoa. Porque às vezes as pessoas fazem coisas erradas contra as outras, fazem coisa errada contra você, né? Porque também ela teve um histórico de vida difícil. Tem pessoas, às vezes, que são inseguras porque está no processo de amadurecimento, mas tem outras que tiveram várias dificuldades na vida, sabe? E isso também não é justificativa, não. Mas a gente deve ser misericordioso, assim como Deus tem sido misericordioso conosco. É igual eu te falei, você também deve colocar os limites. Tem gente que está indo já longe demais, está indo longe demais, então você põe o limite naquela pessoa. Você fala, ó, então, sabe, essa pessoa já não está dando mais para mim, está passando do limite, né? Quer dizer, tem isso também. Ou pessoas que querem dar opiniões na sua vida, ou pessoas que querem atrapalhar. Aí tudo bem, você vai agir de uma forma diferente. Você está vendo? Mas escute bem, cada pessoa tem o seu histórico, cada pessoa tem os seus desafios.
e não queira ser salvador da pátria. Tem coisa que a melhor coisa que você pode fazer é orar por eles, orar por elas. Você está ouvindo isso? E também, pontualmente, Deus pode te usar para falar algo, mas tem que estar bem direcionado, porque, sabe, só Deus pode transformar uma pessoa. E esse é o papel do Espírito Santo, de convencer, de agir e de operar. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês e nós vamos orar. Eu só consigo saber quem está na live quando alguém escreve, né? Mesmo assim, quando eu olho aqui. Então, se você não mandar mensagem, eu não vou saber que você está aí, tá bom? E tá tudo bem. Se você não quer aparecer também, tá tudo bem, tá? Mas só quando manda mensagem que eu sei. Tá bom? Vamos orar? Sabe, eu declaro que Deus vai te encher de benefícios. Você está ouvindo? Eu declaro que Deus vai te encher de benefícios. Alguém deve estar recebendo. Eu declaro que Deus vai te encher de benefícios. Recebe o benefício de Deus aí onde você está. Sabe? Agora, o que Deus está falando com você? Seja misericordioso. Seja misericordiosa. Quer dizer, tenha um coração de perdão, coração perdoador. Sabe? Eu sei que muitas vezes é difícil, na verdade, mas o que eu percebo é que Deus começa a nos amadurecer e a coisa parece que fica um pouco mais fácil, fica melhor, né? Sabe, tem um coração de perdão. Você lembra quando você veio para Jesus? Você lembra quando colocar o outro no lugar dele? É verdade. Isso é verdade também. Pega outra oração que eu falei aqui, o poder de colocar limites. Né? Isso aí foi muito poderoso. Uma mensagem que nós falamos aqui mais cedo. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado para você. Assim que terminar essa, vai para aquela lá. Se você puder. Olha lá. Sabe? Eu creio que Deus quer liberar muitos benefícios para pessoas que estão aqui. Alguns aqui vão receber dons espirituais. Alguns aqui vão receber dons de cura. Alguns aqui vão receber dons de revelação. Outros aqui que não estavam operando nos dons, Deus vai reativar. Deus vai despertar o dom que já existe na sua vida. Outros aqui, Deus vai te abençoar muito. Outros aqui já tem coisas reservadas de Deus para você. Sabe? Tem coisas reservadas de Deus para a sua vida. Tem coisas reservadas de Deus para a sua vida. Mas Deus está falando aí. Tem um coração de perdão. Tem um coração de misericórdia. Você está ouvindo isso? Tem um coração misericordioso. Você está ouvindo? Sabe, talvez o que nós precisamos em algum momento da nossa vida é pedir para Deus fazer um transplante espiritual. Tirar esse coração de carne, né? Tirar esse coração de pedra. Tirar esse coração que já está acostumado, sabe, a agir da mesma forma. De às vezes ficar falando que não edifica, de às vezes ficar ali aguardando coisas, mágoa de pessoas, guardando raiz de amargura. Sabe, Deus não quer isso com a gente, não. Eu declaro que Deus está te dando um coração perdoador. Eu declaro que Deus está colocando compaixão na sua vida. Sabe o que é compaixão? Compaixão é o ato de se colocar no lugar do outro. Foi isso que Jesus fez por nós. Jesus se colocou no nosso lugar. Jesus sabe o que é viver nessa terra. Jesus experimentou as dores que nós experimentamos hoje. Sabe, ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Jesus sabe o que você sente quando você foi injustiçado. Jesus sabe o que você sente quando foi traído, quando foi traída em uma situação, né? E o que acontece? Ele sabe exatamente o que a gente sente. Sabe? E talvez isso também ajude ele a ser misericordioso conosco. Por quê? Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe do que é sentir uma ofensa. Ele sabe do que é receber palavras de maldição, palavras contrárias. Jesus sabe o que é ter oposição espiritual ou oposição em qualquer coisa que for, né? Mas se você entrar por um caminho aí de guardar uma mágoa, uma raiz de amargura, isso não vai dar coisa boa. Você está ouvindo? Agora, você sabe que tudo que você viveu até aqui não foi por um acaso. Deus tem um propósito até em meio à dor. Se você ama Deus, todas as coisas estão contribuindo para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Sabe? Nos próximos dias, nas próximas semanas, escuta bem, recebe essa palavra. Olha lá, nos próximos dias, nas próximas semanas, alguém que está aqui e você está aí carregando uma mágoa, você está carregando aí, sabe, uma ofensa dentro de você. Deus vai te livrar disso. Você está ouvindo? Deus vai te livrar dessa mágoa, dessa ofensa, dessa raiz de amargura. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Então continua na presença de Deus, porque Deus está te preparando para algo. Você está ouvindo? Tem dons espirituais vindo sobre pessoas que estão aqui. Tem benefícios de Deus vindo sobre pessoas que estão aqui. Ó, é Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Deus está renovando forças aqui. Durante a ministração hoje, Deus me inspirou no culto para falar sobre que Deus estava fortalecendo. E Deus estava vindo com unções específicas ali, unção específica, Salmo 103. Né? Uma unção específica para agir no trabalho, na profissão, para agir na nossa vida, sabe? Então, a unção de Deus, ela trabalha em várias áreas da nossa vida. Eu lembro que uma vez eu fui orar por alguém e Deus me deu uma palavra assim, falou assim, fala para essa pessoa, fala para ele que tem uma unção de prosperidade na vida dele e que essa unção protege até o que ele não vê, protege tudo que é dele. Então você vê, a unção é uma coisa viva. A unção é o poder de Deus vivo. Você está ouvindo isso? E sabe, e tem uma unção aqui também de misericórdia. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Eu lembro quando uma vez eu estava meditando, estudando sobre a prosperidade à luz da Bíblia. E sabe que eu estava chegando a uma conclusão. Se você não tem missão, se você não tem propósito, então você não precisa de dinheiro. Agora, todas as pessoas têm uma família, então quem tem uma família precisa de dinheiro. Então você já tem um propósito. O que você precisa entender? Você precisa entender que Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na sua família, e Deus já tem a provisão para você. Só que a falta da misericórdia, a falta de ter um coração perdoador, às vezes nos atrapalha. Você está ouvindo isso? Então, essa palavra é para nós hoje. Deus começou a me dar essa palavra durante a noite agora. Sabe? E eu creio que essa palavra é uma libertação para a sua vida. Você está ouvindo? Deus está liberando o poder dele, poder para perdoar pecados. E quando Deus perdoa o seu pecado, glória a Deus, mas Ele quer que você também perdoe as pessoas que talvez fizeram algo contra você. Você está ouvindo? Você pode dizer, eu recebo essa palavra, sabe? Não deixe a raiz de amargura entrar na sua vida, sabe? Quando Deus nos dá uma bênção, não é sobre a bênção, é sobre o propósito. Você está ouvindo isso? Quando Deus te dá um dom, não é em primeiro lugar sobre o dom, é sobre o propósito. Quando Deus te dá um dom espiritual, é para abençoar a vida de outras pessoas. Quando Deus te dá um dom espiritual, abençoa a vida de outras pessoas, pessoas são curadas e elas vêm para Jesus através do dom e fica depois por causa de Jesus. Meu avô foi assim, ele foi curado através do rádio, na década de 80. E através da cura que ele recebeu através do rádio, ele foi lá no culto presencialmente, entregou a vida dele para Jesus e hoje já são dezenas e dezenas, mais de uma centena de pessoas talvez, andando com Jesus. Começou aonde? Começou com uma cura na vida do meu avô. E através dele, nossa família inteira veio e outras pessoas também vieram para Jesus, porque depois ele foi um pastor por muitos anos. Você está ouvindo isso?
Então você vê o propósito que está por trás disso. Alguém veio me contar um testemunho, escuta bem, e nós vamos orar. Alguém veio me contar um testemunho e falou assim, há quase mais de 30 anos, essa pessoa recebeu uma palavra que Deus ia fazer ela prosperar com um propósito. Deus ia trazer prosperidade para aquela pessoa, riqueza para aquela pessoa com um propósito. Né, para resumir, ele falou outras coisas, mas eu interpretei assim. E sabe o que aconteceu? Deus realmente acrescentou prosperidade para a vida dele, para a vida daquela pessoa. E sabe o que aconteceu? Ele falou, e Deus me ajudou. Eu me mantive fiel nisso. E através dessa pessoa também muitos têm se achegado a Jesus. E muitos têm conhecido a Jesus através da vida dele, através da generosidade do coração dessa pessoa. Você vê isso? Então, escuta bem. Jesus te perdoou. Jesus me perdoou. Mas será que eu estou perdoando as pessoas? Escuta bem. Deus tem benefícios, Deus tem cura, Deus tem todo tipo de coisa boa para você, para mim também. Mas o que acontece? Será que nós estamos sendo misericordiosos? Esforcem-se para ter paz com todos. Você lembra? Será que nós estamos nos esforçando? Escuta bem o que eu estou falando aqui. Vou deixar a oração no primeiro comentário fixado. Às vezes você vai precisar de usar um ímpeto. Às vezes Deus nos chamou com um ímpeto. Deus nos chamou ali por uma firmeza. E isso não é falta de amor, né? Isso é o quê? Isso, muitas vezes, dependendo do seu chamado, você tem uma sensibilidade, você está agindo direcionado em algo que às vezes a gente não entende. Quando Jesus entra no templo, estavam fazendo o comércio do templo, né? E não é sobre o comércio do templo que eu estou falando da situação. Era uma situação ali em que Jesus virou a mesa. Jesus ali ficou, né? Jesus ali ficou bravo, virou a mesa, sabe? Mas aquilo foi necessário ele fazer naquele momento. Então, às vezes nós somos rápidos em julgar alguém que fez uma coisa ali que você não concordou. Às vezes a gente é rápido em julgar alguém que falaram para você que está falando de você, e às vezes nem é bem isso. Você está ouvindo? Então escuta bem. Tenha um coração misericordioso. E para de falar o que não edifica. O que não edifica te destrói. O que não edifica é atraso de vida. Sabe? Você já tem que esperar o tempo de Deus, né? E ainda vai ficar mexendo com... Você entendeu? Né? Você está ouvindo? Nós vamos orar agora. E Deus está tirando toda a raiz de amargura. Nas próximas semanas, tem pessoas aqui que vão ver a agir de Deus na sua vida. Você vai ver Deus colocando coisas no lugar. Você está ouvindo? Você vai ver Deus vai trazer pessoas. Escuta bem, tem pessoas que você perdoa elas e elas não vão mais continuar na sua vida. Está tudo bem, fique em paz, né? Tem pessoas que você vai perdoar elas e não é mais propósito de Deus você andar com elas. Isso que eu estou falando sobre ter limites. Quem precisa entender melhor essa palavra, coloca aqui, no primeiro comentário fixado eu vou deixar onde eu falei sobre isso. Saúde emocional à luz da Bíblia, eu falei lá. Né? Agora escuta bem. Agora tem pessoas que Deus vai restaurar e vai voltar a caminhar com você. Você está entendendo? Eu estou tomando cuidado de falar desse tema, né? Para que você entendeu, e eu sei que você está entendendo. Tem pessoas que você vai perdoar e vai falar assim, tá perdoado, glória a Deus. Mas segue aí o seu caminho, vai dar tudo certo em nome de Jesus. E também não é assim, nesse tom, né? Você fala assim, tá tudo bem. Ficou tudo bem, mas você não vai mais caminhar junto. Tá tudo bem. Você está ouvindo? Isso são o quê? São limites. Agora, tem outras pessoas que Deus também restaura os relacionamentos por um propósito. Você está ouvindo? Por exemplo, Jesus repreendeu Pedro e depois Pedro continuou andando com Jesus. Você está ouvindo isso? Se Deus está me enfatizando isso aqui,
eu creio que alguém aqui está precisando receber uma palavra como essa. O poder de dar limites. Tem assuntos na sua vida que Deus já te falou. Então você não pode deixar ninguém mais dar uma opinião. Tem gente aqui que veio para Jesus, ó. Aí você fala, tô com Jesus agora. Nossa, eu fui lá no culto, entreguei minha vida para Jesus. Aí a pessoa chega, é. Ah, mas e agora, né? E agora que você ia para aquela festa lá, que você ia sair com aquela pessoa lá, você falou, é o seguinte, eu vou pôr um limite aqui com você. Você quer continuar sendo meu amigo? Eu tô com Jesus agora. Então não entra nesse assunto não. Isso também é pôr limites. Você tá ouvindo? Tem gente que fala assim, aí o seu casamento aí tá difícil, parte para outra. Você tá ouvindo? Você fala, eu gosto muito de você, eu valorizo a sua amizade. Mas se você entrar nesse assunto aí, não vai dar mais nossa amizade. Eu posso até estar com você aí, mas, eu quero botar um limite. Não fala mais sobre meu casamento, não. Sabe? E outros aqui é mais sério ainda. Escuta o que eu vou falar. Mais sério não. Talvez está no mesmo grau de seriedade aí. Deus já falou com você sobre o seu chamado. Sabe? Deus já falou com você sobre o seu chamado, o jeito que Deus quer te usar. E tem pessoas que Deus usa para te aconselhar. Né? Eu falo isso aqui, de pessoas que Deus usa para te aconselhar. Agora, Deus já te orientou de como você deve agir. Aí chega alguém e fala assim para você, eu acho que você está muito manto. Você está muito assim, poder, sabe aquela coisa? Você está muito exagerado. Sabe? Você falou, Deus tem me orientado no jeito de operar aí. Eu gosto muito de você. Mas não entra nesse tema, não. Entra nesse assunto, não. Você está vendo? Isso aí eu estou dando um exemplo de pôr limites. Você está ouvindo? Você não pode deixar qualquer um entrar na sua cabeça. Por quê? Você tem que ser orientado por Deus. Agora também, escuta bem, agora também existe uma outra coisa. Tem pessoas que Deus levanta para nos aconselhar. Tem pessoas que Deus nos levanta para nos aconselhar. E aí você vai discernir que aquilo é de Deus. Então, por isso que a gente precisa ter vida de oração. Porque normalmente o que o outro vai falar com você, normalmente Deus já falou com você primeiro. Ou se Deus não falou, depois daquela palavra Deus vai confirmar em um sonho, numa visão, lendo a palavra, vai confirmar através de outra pessoa. Você vê, quando é de Deus, primeiro você já percebe algo diferente. E segundo, Deus sempre vai confirmar quando é uma palavra dele para a sua vida. Você está ouvindo isso? Então, sabe, seja misericordioso, mas também coloque os limites. Tem gente aí que errou com você? Errou, perdoa. Mas fala, no meu círculo de amizade não dá mais. E tá tudo bem. Deus não vai ficar bravo com você por isso. Agora, se você puder ajudar essa pessoa no momento, você vai ajudar. Né? E se ela puder te ajudar também, se Deus está nisso, recebe a ajuda dela. Você está ouvindo que eu estou te falando do equilíbrio? O que falta é essa sabedoria. Uma vez Deus me deu um sonho. E na interpretação do sonho, que foi longo, eu interpretei que para matar escorpião se mata com pão. Sabe, o escorpião vem, ele pica ali, né, e depois, aos poucos, vai matando aos poucos, não é? Na verdade, se tomar uma picada de escorpião, se não correr logo, morre, na verdade? Então, escute bem, quando se levantam situações difíceis contra você, você precisa buscar na palavra de Deus a orientação. E eu estava lendo essa palavra há mais de um ano, e Deus tem me trazido um entendimento maior a cada tempo, em Mateus 16, versículo 21 em diante, sobre isso. Jesus já sabia o propósito dele. Jesus estava andando com Pedro. Jesus estava andando com os discípulos. Sabia o propósito dele. Pedro teve uma revelação de quem era Jesus. E logo na sequência, Pedro quis dar uma opinião para Jesus. Essa opinião era uma fala de oposição ao propósito de Jesus. Você está ouvindo? Nós vamos orar. E é como se Jesus falasse assim para Pedro: Pedro,
nesse tema aqui do meu propósito, você não toca. Você está ouvindo? Pedro, você quer continuar andando comigo? Você pode até andar. Mas esse assunto aqui, ó, eu já sei para que eu vim na terra. Eu já sei meu propósito. Eu já sei. Você não toca nesse assunto. Sabe? Tem gente aqui que veio para Jesus. E tem gente aí falando para você assim: ai, agora você está exagerado, virou um crentinho, né? Um exagerado. Aí você fala: ó, você quer continuar sendo meu amigo? Então vamos fazer uma coisa, vamos colocar um limite aqui. Então nesse tema aqui da minha fé você não toca. Nesse tema aqui da minha vida com Deus, você não toca não. Se começar a tocar, você fala: ó, ok, gosto muito de você, mas não dá mais. Você está ouvindo? Isso não é pecado não, gente. Né? Jesus falou: afasta-te de mim, Satanás. Quer dizer, Jesus está falando aqui, você tem que ter discernimento espiritual. Tem gente que é crente, depois vai para a faculdade, que é crente, depois vai para o trabalho, aí deixa os outros ficar dando opinião na sua cabeça, sendo que você já sabe o jeito que Deus quer que você tenha o seu procedimento. O jeito que Deus quer o seu propósito. Aí a hora que vê começa a esfriar. Por quê? Porque está deixando os outros entrar na sua cabeça. Está deixando a opinião, a voz da opinião vir contra você. Você está ouvindo? Não sei se essa é uma boa palavra para madrugada, mas recebe aí, retém alguma coisa boa aí. Retém alguma coisa boa. Sabe? Eu lembro quando eu entrei na faculdade, ali, algumas vezes eu ficava ali, acho que eu não vou falar nada não. Aí é só do meu jeitinho, ele dando um jeitinho. Mas chegou um tempo, né, na primeira, 2013 ou 2014 lá. Eu falei, ó, a pessoa falou: esse negócio de crente é isso, é aquilo. Eu falei: tudo bem, você pode acreditar no que você quiser. Só que você quer continuar assim, a gente batendo um papo? Você quer continuar sendo meu amigo, né? Falei com aquele jeitinho, mas falei. Então, ó, não entra mais nesse assunto comigo, não. Você está ouvindo? O que vai acontecer? A pessoa já entendeu. Opa, essa pessoa aqui já põe um limite em mim, então vou respeitar. Você está ouvindo? Então, às vezes, você tem que ter uma sabedoria aí para, né, colocar os limites. E você vai ver que isso vai ser uma bênção em nome de Jesus. Coloca aqui, eu tenho meu pedido de oração. Parece que nós já oramos. Olha aí. Meu Deus, tem gente recebendo aí, hein? Jesus. Olha lá. Deus vai encher você de benefícios. Olha o tanto de pessoa falando que eu recebo o benefício de Deus. Ok, coloca aí, eu tenho meu pedido de oração e nós vamos orar. Nós vamos orar. Glória a Deus. Olha aí. Olha lá, tem gente que falou: você quer ser muito santa, né? Ok, a gente também tem que, né, ter um equilíbrio ali. Mas você entendeu, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha lá, já falaram isso comigo. Que coisa. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos. A tua palavra diz sobre espírito de sabedoria e revelação. E eu peço que o Senhor venha acrescentar para nós. Porque muitas vezes nos falta sabedoria. Muitas vezes nos falta misericórdia. E nós precisamos receber do Senhor. Pai, libera sobre nós. Libera sobre nós essa misericórdia, essa sabedoria. Libera sobre nós, Pai, a maneira certa de falar, de agir. Nós pedimos que o Senhor nos dê um coração misericordioso. Quantas vezes nós somos rápidos demais em julgar. E o Senhor não se agrada disso. Pai, transforma o nosso coração. Pai, a tua palavra nos mostra também que tem coisas que são o nosso propósito. E muitas vezes outras pessoas vêm dar opinião. Não nos deixa ser influenciados por opiniões. Eu sei que o Senhor levanta pessoas para nos orientar, para nos aconselhar. Mas nos dê discernimento em cada situação. Nos dê discernimento de como devemos proceder, o que devemos fazer. Com cada opinião, com cada conselho, em nome de Jesus. A tua palavra também nos fala sobre o espírito do conselho. E eu peço que o Senhor venha com esse espírito do conselho sobre nós. A tua palavra nos fala sobre o espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento de quem tu és. Eu peço que o Senhor venha agora liberar
esse espírito de sabedoria e revelação sobre nós. Nos guia no seu querer, na sua vontade, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada um aqui que está precisando de um milagre. Eu peço que o Senhor venha encher a vida de cada um aqui de benefícios. De benefícios, Pai. De benefícios, em nome de Jesus. Pai, libera o teu poder agora sobre cada pedido de oração, sobre cada vida que está aqui representada. Pai, eu peço que o Senhor venha com uma unção de milagres. Eu peço que o Senhor venha dar estrutura para a vida de cada um que está aqui, para viver o melhor época, o melhor tempo da vida deles. Pai, eu quero declarar sobre a sua vida agora em nome de Jesus, o melhor tempo da sua vida está chegando. E que através de você, muitos vão conhecer a Jesus. Através da sua vida, muitos vão chegar para Jesus. Através da sua vida, testemunhos vão acontecer. Você vai estar se tornando o próprio testemunho vivo na terra. Deus vai te usar. Não permita que nenhum impedimento, não permita que nenhuma raiz de amargura, nenhuma ofensa fique contra você. Mas eu declaro que Deus, eu estou sentindo o poder de Deus. Eu declaro que Deus está te dando sabedoria para você colocar os limites corretos. Eu declaro que Deus está te dando um coração sábio. Deus está te dando um coração sábio em nome de Jesus. Pai, libera, sabe, Deus vai te levar a falar a verdade em amor. A verdade em amor. Ó, a verdade vos libertará. Você lembra? Sabe? Essa verdade está libertando você. Tem pessoas aqui, ó, que Deus está te dando sabedoria nos relacionamentos. Quem deve continuar e quem não é mais propósito de Deus de continuar com você. Você está ouvindo isso? Mas entenda bem. Deus está falando com você aqui. Ele está enchendo o seu coração de misericórdia. Você recebe essa palavra? Você crê nisso? Sabe? Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Sabe? Deus vai restaurar também. Deus vai restaurar relacionamentos aqui. Talvez relacionamentos que foram traumáticos para você. Sabe? A última vez que Deus me deu uma palavra como essa, teve alguém que falou assim que no mesmo dia ou no outro dia, bem rápido, Deus restaurou um relacionamento, né, de pessoas que estavam aqui na live. Acho que foi uns 2 ou 3 relacionamentos, só que eu fiquei sabendo, de amizade e também relacionamento conjugal, né? Então eu creio que Deus também está restaurando aqui, sabe? Tem pessoas que talvez por uma questão de maturidade, você teve ali uma dificuldade no relacionamento, teve coisas ali que não foram muito boas, mas Deus está amadurecendo pessoas que devem caminhar com você também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que especial. Gente, glória a Deus, que especial. Sabe, Deus está colocando em nós um coração de misericórdia e também um coração sábio para colocar os limites. Você está ouvindo aí? Deus te pegou de surpresa nessa madrugada aí, hein? Deus até me pegou de surpresa também, sabe? Na virada de um ano, eu não lembro bem que ano que era, mas Deus me deu uma palavra, eu nem sabia que estava na Bíblia. Deus falou comigo assim, enfim, a importância de falar a verdade em amor. Você está ouvindo? E às vezes a gente não fala a verdade, né? Por quê? Porque às vezes falta sabedoria para a gente, né? Mas Deus está nos dando sabedoria para falar a verdade em amor, sabe? Para colocar os limites e você estabelecer uma relação de respeito com a amizade, no casamento, né? Ou no que quer que seja aí, de relacionamentos na sua vida. Você está ouvindo? Deus é bom, sabe? Eu declaro que o melhor tempo da sua vida está chegando. Hoje nós fomos até um pouco mais tarde, que eu comecei mais tarde também, que hoje teve culto, na verdade. Então, eu creio que vai ser poderoso essa palavra na sua vida. Na hora certa, o Espírito Santo vai te fazer lembrar de coisas que você tem recebido aqui, em nome de Jesus. Eu declaro uma unção de milagres e declaro que algo bom vai acontecer na sua vida. Por esses dias, Deus vai acrescentar benefícios para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, nosso livro voou. O livro voou. Mas, para você que quer adquirir o nosso livro, está aqui, ó. Você pode adquirir através do telefone 199-9588-3146, tá?
Aqui eu falo como você vencer os gigantes internos e externos e viver o propósito de Deus para a sua vida. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração especial para você, tá bom? Então, se você puder, deixe o seu like aí. Por quê? O like faz chegar a mensagem em mais pessoas. E se você puder também, compartilha. Faz uma lista aí com 100 pessoas e compartilha com 100 pessoas essa oração, se você puder, tá bom? Ou compartilha o canal com 100 pessoas, compartilha alguma coisa aí que vai dar certo em nome de Jesus, se você puder, tá bom? Estamos sempre aqui, 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Agora, essa semana nós estamos em uma série de 3 lives ao meio-dia. Eu estou falando sobre cura física à luz da Bíblia, cura emocional à luz da Bíblia e prosperidade à luz da Bíblia. Então vem aqui meio-dia, sabe? Vem aqui meio-dia que eu creio que vai ser especial. Cura física, emocional e prosperidade à luz da Bíblia. Não é verdade? Até o nosso próximo encontro. Até lá.